Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br. E os primeiros casos de febre chikungunya no Brasil foram registrados oficialmente em 2010, mas só de 2014 para cá a doença virou alvo de autoridades e agentes de saúde. Hoje se discute até o potencial de epidemia da doença. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, mais de 1.700 casos de febre chikungunya foram confirmados em 2015 até o dia 9 de maio. 847 deles foram registrados na Bahia, 904 no Amapá e 5 no Distrito Federal. Essa febre é marcada por dores fortíssimas nas articulações que, mesmo depois da cura da doença, podem perdurar por meses e atingem, sobretudo, mãos e pés. O sintoma, inclusive, deu nome à doença, já que chikungunya, no idioma africano Makonde, significa aqueles que se dobram. Pois é, chikungunya possui várias semelhanças com a dengue, já velha conhecida dos brasileiros, e as duas doenças são transmitidas aí pelo mosquito Aedes aegypti e provocam sintomas como febre alta e dores no corpo e na cabeça. Mas ao contrário da dengue, não existe uma forma hemorrágica da febre chikungunya que não chega a desencadear complicações graves no infectado. Mas quem fala mais agora para a gente sobre esse assunto é o José Antônio Cardoso, que é médico veterinário e coordenador do Centro de Controle de Animais Sinantrópicos lá em Taubaté, no interior de São Paulo. Obrigado pela participação no Conexão, bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Tudo bem, Zé Antônio? Tudo bem, Cristiano, tudo tranquilo. Prazer estar com vocês aqui. Um prazer é nosso em poder contar com você, esclarecendo já a primeira pergunta para você. O que diferencia nos sintomas, se a pessoa começa a ter aqueles sintomas clássicos da dengue, de febre, dor no corpo, o paciente já tem como saber diferenciar se é chikungunya ou se é dengue? Olha, não existe uma maneira a não ser laboratorial de você fazer essa diferenciação. Para nós que trabalhamos com controle, um detalhe muito importante que a gente leva muito em conta, por exemplo, você tem as dores musculares, um detalhe que a gente leva muito em conta quando vai fazer a investigação do caso é se você esteve visitando áreas onde prevalece a chikungunya, como você falou, no interior da Bahia, no Amapá, em alguns países da África, da América, né, onde você tem uma abundância muito grande. Então, se você tiver sintomas exacerbados de dor nas articulações e associado a essa questão da viagem para essas regiões, nos faz suspeitar. Óbvio que existe uma sorologia, né? Normalmente ela é feita de uma maneira, você faz a sorologia para dengue, já pede para chikungunya também, para que a gente tenha um diagnóstico bem preciso. Um dos grandes diferenciais da chikungunya em relação à dengue, a dengue você tem normalmente uma prevalência dos sintomas cerca de 20 dias, até um mês. A chikungunya você pode ter até 6 meses de sintomas, caracterizado muito pelas artrites limitantes, né? Aquela artrite que você não consegue trabalhar, você pode ter uma deformidade temporária ou até permanente dos dedos, das mãos e dos pés, né? Que causam um impacto aí, socioambiental muito grande, no sentido que você não pode trabalhar, você passa a sobrecarregar o sistema de saúde, né? Você passa a ter essa questão de ficar durante um tempo bem significativo incapacitado para o trabalho. Bom, e uma questão que a gente acompanha já há muitos anos são as epidemias de dengue, né, os grandes casos. Agora, nesse momento, segundo o último relatório divulgado ontem pelo Ministério da Saúde de São Paulo, o estado ainda está em epidemia, né, por apresentar um grande número de casos. Sim. E em alguns estados, na verdade, diminuiu o número de registros de dengue. Agora, já em outros estados, como Rio Grande do Sul, aí, o número de registros de março para abril subiu em mais de 100%. O que explica essa diferença aí, já que estamos supostamente no mesmo país, no mesmo clima, né? Agora, essa diferença do sul para o sudeste, para o nordeste, como a gente tenta entender esses números tão diversos, Zé Antônio? Olha, há uma variação muito grande na questão de temperatura, questão de precipitação pluviométrica. Então, você pode ter essas variantes, né? Quer dizer, um determinado estado, por exemplo, o Nordeste, onde nós vamos entrar agora no período um pouco mais chuvoso. Então, uma tendência maior de ocorrência de casos agora, mesmo com temperatura. A temperatura lá continua alta. Estados do Sul, historicamente nós sabemos que março, abril, maio
são os meses de maior prevalência da doença, né? A gente tem acompanhado isso, existe até um gráfico, a gente sabe, até consegue mensurar como vai se comportar a epidemia. Também temos que lembrar que alguns estados têm um sistema de notificação mais aprimorado, ou seja, a informação sobre o doente, ela chega muito mais, com muito mais precisão, muito mais frequência aos sistemas que contabilizam a doença no Ministério da Saúde do que em outros estados, né? Você tem que lembrar que nós temos estados, por exemplo, onde a rede de informação demora muito para chegar. Você tem municípios que são muito isolados, onde você não tem, muitas vezes, nenhuma internet para poder digitar aquela informação. Então, às vezes, há um atraso muito grande na passagem de informação. Muitas vezes a informação nem vai chegar, o que provoca, mesmo estando no mesmo país, todas essas mudanças. Além da questão climática, a questão também da informação chegar adequadamente ao Ministério, aos órgãos de saúde de cada estado, para que sejam tomadas providências. Agora, já que, como eu bem disse aqui no início, a chikungunya, de certa forma, é nova, né? A gente começou a ouvir falar mais sobre essa doença no ano passado. A dengue, infelizmente, é uma doença que afeta a população brasileira há mais tempo. Agora, por ser o mesmo mosquito que transmite as duas, a gente deve ouvir falar mais ainda da chikungunya nos próximos anos, ou é possível tentar aí conter o número de casos? Olha, a gente vem trabalhando insistentemente aqui na Taubaté, a gente vem trabalhando insistentemente no sentido do quê? De detectar precocemente os possíveis casos de chikungunya. Como é que você faz isso? Nós temos aqui uma unidade de aviação do Exército, que inclusive tem militares no Haiti, então nós já mantivemos aí contato com o comando para que houvesse todo um trabalho que já, se fosse aprimorado um trabalho que já existe, que é quando os soldados vêm do Haiti de volta para casa, seja feito todo um monitoramento. Isso aí evitou que nós tivéssemos um caso no final do ano passado, acabou retido no Hospital do Exército em São Paulo e não acabou vindo para cá. Então, você criar uma rede de informações, uma rede de notificação é muito importante. Nós procuramos também contato com as agências de viagem, sempre passamos a orientação para que as pessoas que viajam para esses países da América do Sul, da África, da Índia, onde você tem, ou mesmo no interior do Brasil, né, a região esses estados que têm uma incidência grande da doença, ao voltar, manifestar qualquer tipo de problema, procurar o serviço médico. Quanto mais rápido ela chega com essa informação para a gente, mais rápido nós conseguimos desencadear. Lembrando que um grande diferencial em relação à dengue você pode transmitir a doença até o 6º dia de infecção. Já na chikungunya, esse período pode ir de 10 a 12 dias. Então, quem vem com uma infecção por chikungunya, se ficar em casa, não tomar as providências adequadas para evitar que ser picado pelo mosquito, pode haver sim uma disseminação da doença por um período maior. Quer dizer, você está muito mais tempo exposto ao mosquito que vem ali, vai te picar e vai picar outras pessoas. Então, é preciso se tomar esse cuidado, é preciso assim, que haja toda uma preocupação por parte da população. Viajei, voltei, comecei a me sentir mal, não vou ficar em casa tomando o chazinho esperando passar. Vou ao serviço de saúde, me informo, me trato, vejo o que eu tenho que fazer para a minha segurança e para a segurança daqueles que moram junto comigo na mesma casa. Isso é importante ressaltar, né? A gente já está aqui com o nosso tempo estourando, mas queria que você reforçasse essa questão. Em caso de suspeita da dengue, o que a pessoa, o paciente ou familiar deve fazer? Olha, se você tem sintomas compatíveis com dengue, febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor nas articulações, procure imediatamente um médico. Vá até lá, se trate de uma maneira conveniente, né, seguindo a orientação do médico. Isso evita que você piore e isso possibilita aos serviços de controle de vetores de cada município, de cada estado, fazer o bloqueio, eliminar aquele mosquito que está contaminado com o vírus ali na sua residência, diminuindo assim o potencial de propagação da epidemia. Muito bom, então. Zé Antônio Cardoso, muito obrigado por ter conversado com a gente, esclarecendo aí as diferenças principais entre dengue e chikungunya. A gente espera aí ouvir falar cada vez menos dessas doenças, mas aí a gente depende da participação de todos, né? Mas por agora o nosso tempo já encerrou, então obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.
Muito bem, aproveito também para agradecer a participação da TV Unital, parceira do canal Futura, na produção dessa entrevista diretamente lá de Taubaté, no interior de São Paulo.